Fala pessoal, tudo certo? Começando aqui mais um Epifania de Jesus. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo, já assiste os outros se você não assistiu e compartilha para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, beleza? Pessoal, e no vídeo de hoje, um livro que me inspirou bastante para trazer essa mensagem foi esse aqui, ó, Ego Transformado, do Tim Keller. Ele é um livro bem curtinho, ele tem 45 páginas, se eu não me engano, deixa eu ver. Tem 48 páginas. Ele é um livro bem curtinho. Se você é que nem eu, assim, que tem um pouco de dificuldade para ler, ele é bem legal porque ele é curtinho e tem bastante informação, assim. Ele é bem rico, ele é bem fácil de ler e eu indico bastante para vocês. Se vocês quiserem procurar aí, acho que deve ser baratinho também, porque como ele é bem curtinho, né? Então procura aí. Antes de entrar no tema, eu queria trazer para vocês um versículo que tocou bastante no meu coração, que está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5 aqui. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, esse texto tocou bastante no meu coração e me fez refletir sobre a motivação desses vídeos, né, que eu tô trazendo para vocês. Desde o começo, eu venho falando que eu quero trazer a palavra de uma forma clara, de uma forma visualizável, e eu não quero que vocês se apoiem na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Porque eu quero que vocês saibam que eu não tô fazendo isso pela minha capacidade. Se eu fosse depender da minha capacidade, eu tava ferrado, porque eu tenho bastante dificuldade para falar e tudo mais. Mas eu quero que vocês tenham isso em mente, que é Deus que está me capacitando. Então não é pela minha capacidade, sim pela capacidade que Deus está me dando. E sim pelo poder de Deus. É porque o Espírito Santo está se revelando a você. E não é porque eu estou explicando bem ou algo assim. E sim porque o Espírito Santo está tirando as escamas dos seus olhos e abrindo os seus ouvidos espirituais para que você ouça e veja isso de forma clara, entendeu? E para que isso chegue a você de forma que vocês entendam. E enfim, é isso. É porque eu senti que eu devia falar isso aqui. E vamos lá pro tema então? Então abra aí em 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 3 e 4. E antes de ler, só queria contextualizar também para você que não entende da Bíblia e tudo mais, essas cartas, por exemplo, Coríntios, Colossenses, Romanos, essas são cartas que o apóstolo Paulo, né, que foi um apóstolo de Jesus Cristo, ele escreveu para algumas igrejas. E aí, só para contextualizar vocês, o sentido dessas cartas, né? Ele faz alguns apontamentos ali, ele faz alguns elogios, ele aponta para algumas coisas que aquelas igrejas estão fazendo certo, mas ele também aponta para algumas coisas que as igrejas estão fazendo errado. E aqui nesse caso, ele está falando aqui sobre a igreja de Coríntios, que está tendo uma divisão ali entre os irmãos, por conta de por quem eles estão sendo discipulados, por quem eles foram discipulados, né? Alguns foram discipulados por Paulo e outros foram discipulados por Apolo. E aí eles têm meio que essa rincha por conta disso. Porque um fica falando, não, porque eu sou melhor porque eu fui discipulado por Paulo e eu sou melhor porque eu fui discipulado por Apolo. E aí o apóstolo Paulo ele vem com algumas objeções aqui para quebrar essa divisão que está tendo ali, né, na igreja de Corinto. Então, bora lá. Só relembrando aqui, capítulo 4, versículo 3 e uma partezinha ali do final do versículo 4. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. E aí também, para contextualizar o sentido do julgar aqui, ele quer trazer esse julgar no sentido de considerar um melhor do que o outro ou pior do que o outro, entendeu? E trazendo pro nosso contexto, né? Eu, às vezes, quando vou gravar esses vídeos, quando eu tô gravando, quando eu tô editando, eu fico pensando, pô, ninguém vai assistir isso aqui. Ou, às vezes, eu fico pensando também, nossa, eu não sou bom, eu sou ruim. E fico vendo pro jeito que eu falo e fico me julgando, assim, né? Me colocando sobre julgamento. E apesar de saber que é o Senhor que me capacita,
Isso é natural da humanidade, né? Nós, humanos, nós temos isso, né? De nos colocar sob o julgamento do outro, ou até mesmo nos julgar, de pensar que nós não somos tão bons assim, ou algo assim. Ou seja, a gente se submete muitas vezes, diariamente, qualquer coisa que a gente faça, a gente se submete a julgamento dos outros e até julgamento de nós mesmos. Até nós mesmos nos julgamos, né? Mas esse texto faz a gente refletir justamente nisso. E nós devemos se importar somente com o que o Senhor pensa de nós. A gente deve sempre colocar na nossa cabeça a pergunta: o que Jesus está pensando de mim? O que Jesus está pensando sobre essa atitude que eu vou tomar? Até porque o que os outros pensam sobre nós não nos define, né? Até essas coisas negativas que a gente coloca também na nossa cabeça de pensamentos de julgamento, essas coisas não nos definem. Porque o que define é o que está no nosso coração e o que Jesus pensa sobre nós também. E às vezes a gente pensa também que o nosso pecado nos define. A gente pensa que aquilo que a gente fazia no nosso passado, aquele pecado que é enraizado em nós, a gente pensa que isso nos define, quando isso não é uma verdade. E quando a gente entrega os nossos caminhos ao Senhor, a gente tem que ter uma coisa em mente. E aí eu venho trazer aqui um texto também, que está em 1 Timóteo, capítulo 1, 15, que também é uma carta de Paulo. E aí aqui o Paulo afirma, né? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E repara que aqui no texto ele não fala que eu era o pior, ele fala eu sou o pior. Porque o apóstolo Paulo ele tem noção, e é uma noção que nós deveríamos ter, é que nós não somos justos, nossa natureza é pecaminosa, a gente erra, a gente é pecador, a gente sempre vai pecar, porque nossa carne é inclinada para isso. Só que nós não somos justos, mas Ele nos justificou. A morte de Jesus foi para nos justificar. Então, seus pecados e a sua identidade não estão ligados, uma coisa não tem a ver com a outra. Da mesma forma que um bom desempenho, né? Que é uma coisa que o Tim Keller traz no livro. Nem os nossos pecados nos definem, nem o nosso bom desempenho nos define. Porque no cristianismo é assim, o veredito nos leva a boas obras, e não o contrário, e não primeiro a gente faz as boas obras e depois tem o veredito. E assim, o que seria esse veredito? O veredito seria a gente aceitar que a morte de Jesus veio para nos salvar. A partir do momento que a gente aceita que a morte de Jesus veio para nos salvar e a gente entrega os caminhos ao Senhor, a gente começa a ser transformado. E nessa transformação que a gente começa a fazer as boas obras e mudar as coisas da nossa vida, sair daquele pecado que a gente não conseguia sair, e não o contrário. Não é quando a gente fica bom, que a gente larga aquele pecado e a gente consegue fazer boas obras, que a gente merece o veredito, a gente merece a graça de Deus. Que me lembrou aqui também de Mateus 6,6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando orar, vá a seu quarto e feche a porta, e ore a seu pai que está em secreto. E seu pai que o vê em secreto, o responderá. E nos versículos anteriores, Jesus está falando aqui para a gente não ser como os hipócritas, né? Porque os hipócritas, eles vão às praças e na sinagoga ali, que era a igreja ali da época, o templo ali que eles ficavam, vão para esses lugares e oram para serem vistos. E muitas vezes a gente se coloca nessa posição também de querer fazer coisas boas para sermos vistos. Às vezes nós fazemos coisas para sermos recompensados, como se a nossa salvação dependesse disso, como se as boas obras nos levassem à salvação, quando isso não é verdade. E sim, nós somos salvos pela graça. Claro que as boas obras são importantes, né? Porque até em Tiago ele fala que a fé sem obras é uma fé morta, né? É importante a gente fazer as boas obras, mas com a motivação certa no nosso coração, sabe? E depois que a gente entende que nós somos salvos pela graça e não pelas nossas boas obras, a gente tem mais chance de colocar a motivação certa no nosso coração. E não querermos nos mostrar, e sim levar algumas coisas para o secreto,
porque o Senhor nos vê no secreto. E repara que ele não fala que o Senhor nos ouve no secreto, porque o Senhor não está se importando com as palavras que a gente vai usar, ele não quer que a gente ore com formalidade, siga aquela risca ali, né? Ele quer que a gente se relacione com ele, né? Que a gente tenha uma oração que seja mais uma conversa, que seja algo que a gente consiga se expressar de forma clara, que a gente tenha esse relacionamento com o Pai, né? Como se a gente estivesse realmente conversando com o nosso Pai, com um amigo íntimo. Então, ele não fala que o Senhor nos ouve, ele fala que o Senhor nos vê, porque na verdade ele está vendo o nosso coração, ele está olhando para a motivação do nosso coração no secreto. E por isso que somente a opinião de Deus deve importar pra gente. Somente o que o Senhor pensa sobre nós deve importar pra gente. Porque Ele é o único que pode nos julgar e Ele é o único que pode nos salvar. Então eu finalizo com isso, eu finalizo com esse questionamento para o nosso coração. O que Deus está pensando sobre mim? O que Jesus pensa sobre essa atitude que a gente vai tomar? E nós devemos nos alimentar da palavra, tanto de forma líquida, né? Que seriam vídeos, seriam podcasts, seriam coisas que já estão prontas ali, quanto ler a palavra mesmo, né? Tentar pegar ali um versículo por dia, uma coisinha por dia, e tá sempre nesse constante alimento, porque somente assim a gente consegue saber o que Deus pensa sobre certas coisas, entendeu? O que Deus pensa sobre isso. E mais uma vez eu queria finalizar aqui orando por vocês. Não sei onde vocês estão, não sei se vocês estão em casa ou se estão no trabalho, alguma coisa assim. Como eu sempre digo nos outros vídeos, né? Mas se vocês puderem, eu quero que vocês fechem os olhos comigo. Mas se não puder também, tá tudo certo. Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, que nós estamos tendo de ouvir essa palavra, Senhor. Que mais uma vez nós estamos tendo de ter o discernimento da sua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor coloque a motivação certa nos nossos corações, para que a gente não seja como os hipócritas, Senhor. E para que a gente não espere que os outros nos julguem, Pai, mas sim que a gente coloque sobre Ti o nosso julgamento, Senhor. Que o Senhor possa nos julgar e não que a gente se baseie no julgamento dos outros, nem se baseie no nosso próprio julgamento, Senhor. Pai, nós sabemos que somente o Senhor é poderoso e somente o Senhor pode nos julgar, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor vai fazer grandes coisas através da nossa vida, Senhor. O Senhor vai nos transformar e pela sua graça, Senhor, nós somos salvos e não pelas boas obras, Senhor. Mas que o Senhor nos capacite a fazer boas obras, Senhor, para que o seu reino se encha, Pai, de pecadores, Senhor, e que esses pecadores sejam transformados pela sua graça e pelo seu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, já deixa seu like se você ainda não deixou. Compartilha aí com quem você acha que deve ouvir essa palavra. E até a próxima.